Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, a live 3 do primeiro desafio Consciência. E hoje o nosso tema é Conversando com Cientistas, e eu tenho a grande honra de apresentar 3 cientistas para conversar com vocês. Vou apresentá-los na ordem que eles vão aparecer para essa conversa. Então, vamos receber primeiro a professora doutora Ângela Rezende, que tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Farmacologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na França. Atualmente é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, bolsista do programa Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ, e bolsista do programa Pró-Cientista da UERJ. É docente permanente do programa de pós-graduação em Biociências do IBRAG-UERJ e do programa de pós-graduação em Fisiopatologia Clínica Experimental da FCM-UERJ. É coordenadora do Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e Plantas Medicinais do Instituto de Biologia do Centro Biomédico da UERJ e tem experiência na área de produtos naturais, doenças cardiovasculares e metabólicas. Professora Ângela, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença aqui hoje. Em segundo lugar, nós vamos ter a apresentação do professor Dr. Bruno Pena, que tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Clínica e Reprodução Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado pelo mesmo programa. Atualmente é professor adjunto de Bacteriologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UF e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas da UF. Atua como orientador no Programa de Pós da Micro e Parasito e no Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. É jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ e atualmente é o investigador principal de um projeto aprovado na chamada pública Grand Challenges Explorations Brasil, novas abordagens para caracterizar a prevalência de resistência aos antimicrobianos da Bill e Melinda Gates Foundation. Tem experiência na área de medicina veterinária e microbiologia, com ênfase em microbiologia veterinária. Professor Bruno, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. E por último, então, vamos conversar com o professor Dr. Leonardo Antunes, especialista em endodontia, mestre em clínica odontológica e doutor em ciências médicas, todos pela UF, professor da Universidade Federal Fluminense, participa do programa de pós-graduação em odontologia da UF, orientando alunos de mestrado e doutorado, e do programa de pós-graduação em odontologia da UF Nova Friburgo, orientando o mestrado. Agradeço ao professor Leonardo pela presença aqui hoje. Desejo a todos muito bem-vindos a essa live. Nós vamos, então, iniciar com a apresentação da professora Ângela, e ao final das 3 apresentações, então, nós teremos um espaço para perguntas e de interação da plateia. Professora Ângela, por favor. Obrigada. Queria primeiro dar boa tarde a todo mundo, né, aos professores e alunos que estão assistindo, e agradecer esse convite para participar desse encontro, né, onde eu vou ter oportunidade de falar um pouco da minha experiência como cientista, né, que é a proposta desse encontro. Então, eu queria começar com a pergunta inicial, né, que foi colocada. Como é que eu me tornei cientista, né? Esse, na realidade, é um caminho longo, né, que requer muita dedicação, muito estudo, né, mas que eu acho que vale a pena a gente percorrer, né? Essa vontade de ser pesquisador, né, cientista, isso, na minha experiência, veio lá de trás já, quando eu estava terminando o ensino fundamental, quando eu tive a minha primeira experiência, né, contato com a disciplina de ciências, né? E esse interesse, ele permaneceu, quando já no ensino médio, como muitos de vocês aí estão, né? Eu realmente me identifiquei, né, com essa área da ciência, né? E eu acho que é importante aqui a gente colocar que assim, o gatilho, a percepção que a gente tem, que a gente vai ter uma afinidade maior por determinada área, que a gente vai
mais para frente querer prosseguir na carreira, é quando a gente está assistindo aquela disciplina, está participando e quer buscar mais informação sobre aquilo, né? Ou seja, ter mais curiosidade, procurar mais informação, ter um pouco de espírito investigativo, né? Além de gostar de estudar muito e se dedicar. Então, acho que essas são características muito importantes, né? Que fazem parte do perfil de uma pessoa que quer ser um cientista, um pesquisador. Então, quando eu observei e identifiquei que essa era a minha área de afinidade, eu então decidi fazer o curso de Ciências Biológicas, né? E ao longo do curso de Ciências Biológicas, a gente tem uma oportunidade enorme, né? Uma janela de possibilidades, né? Que são oferecidas de diferentes áreas, né? E chega um determinado momento em que você acaba se identificando também, né, com aquela disciplina que você faz, com aquela determinada área. E aí isso aconteceu comigo quando eu fiz a disciplina de farmacologia, né, que é uma disciplina que é dada muito dentro da área das ciências biológicas para quem faz a área um pouco mais voltada para a biomedicina, que foi o meu caso. Então, eu tive interesse logo de cara pela farmacologia. Para vocês, alunos, alguns que talvez não conheçam o que é a farmacologia é uma área dentro da grande área das ciências biológicas, né, que estuda o quê? Né? Como os medicamentos ou os fármacos interagem com o nosso organismo, né? Os seus efeitos biológicos, né? Os seus efeitos fisiológicos, bioquímicos, né? Então, na farmacologia, a gente estuda também os mecanismos moleculares e celulares envolvidos nas ações dos fármacos, né? Ou de substâncias que podem ser potencialmente fármacos de diferentes origens, por exemplo, de origem vegetal, de origem animal, né? De origem microbiana, e até mesmo substâncias sintéticas que são desenvolvidas pela indústria farmacêutica, com o objetivo para o uso, né, da prevenção de doenças, para o controle de doenças, para a cura de doenças, né? E muitos também são utilizados no auxílio também de diagnóstico de muitas doenças, né? Então, é uma área muito ampla. E eu identifiquei, né, tive essa afinidade grande com a farmacologia, e nesse período, então, eu busquei um estágio de iniciação científica em laboratórios de pesquisa científica, na área de farmacologia. E aí, então, eu descobri que era esse o caminho que eu queria seguir na minha carreira científica, né? Então, terminando esse período da faculdade, né, logicamente, a gente tem que continuar se aperfeiçoando nos estudos, né? Então, eu fui fazer o mestrado, o doutorado na área de farmacologia, mas mais especificamente na área de farmacologia cardiovascular e renal. Ou seja, é uma área em que a gente estuda mais os fármacos, os processos fisiológicos e mecanismos envolvidos nas ações de fármacos que atuam no sistema cardiovascular e renal, né? Fármacos que são utilizados para o tratamento de doenças que afetam esses sistemas. Então, por exemplo, doenças como a hipertensão, a insuficiência cardíaca, né? Doença coronariana, insuficiência renal, né? São todas doenças que, se não forem tratadas de maneira adequada, podem levar a complicações muito sérias, né? Por exemplo, o infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, que é muito conhecido como derrame, que é mais insuficiência renal, falência renal. Então, por aí vai. São todas complicações muito sérias e que representam até algumas das principais causas de mortalidade no mundo, né? Inclusive no nosso país também. Então, depois desse período, né, de graduação, de mestrado e doutorado, a gente, então, passa a ficar mais apto para iniciar essa carreira de cientista. Mas é muito importante aqui a gente frisar que é um período que é relativamente longo, né? São aí mais ou menos, pelo menos uns 10 anos de formação. Então, a gente tem que ter em mente que a gente precisa fazer um investimento pessoal e de tempo para a gente se aperfeiçoar, né?
nessa formação para a gente iniciar uma carreira científica. Então, a partir daí, eu então iniciei a minha carreira como professora, né, e cientista, pesquisadora, no Departamento de Farmacologia, no Centro Biomédico da UERJ, né, onde hoje, então, eu coordeno um laboratório de farmacologia cardiovascular e plantas medicinais, onde a gente estuda principalmente os efeitos de plantas, extratos ou compostos extraídos de plantas, no tratamento de doenças cardiovasculares, né? Utilizando modelos experimentais, né, de animais, né, em que a gente desenvolve, por exemplo, hipertensão ou insuficiência cardíaca renal. E mais, ultimamente, a gente também tem ampliado esses estudos, testando esses extratos e compostos oriundos de plantas, né, também em doenças metabólicas, como, por exemplo, obesidade, diabetes, que tem aumentado muito na nossa população, né, e na população mundial também. Então, aí vocês podem me perguntar por que você escolheu essa linha, né, de pesquisa dentro da área da farmacologia? Porque, na realidade, essa área da farmacologia, né, a gente tem um desafio muito grande, que é justamente oferecer terapias, né, que sejam eficazes, que sejam consistentes, né, com menor probabilidade de desenvolver toxicidade, ou também que sejam de baixo custo para a nossa população, né, que são a população que é afetada com essas doenças. E, nesse sentido, a nossa biodiversidade vegetal do nosso país, ela oferece uma gama enorme de recursos, né, naturais para o desenvolvimento de fármacos, né, de fármacos alternativos, né, para o tratamento dessas doenças, não é isso? A partir de plantas medicinais. E essa é uma busca que tem sido muito feita, inclusive pela comunidade médica, porque essas doenças todas, de um modo geral, são doenças crônicas, não é? Que, quando diagnosticadas, têm que ser tratadas para a vida inteira, e muitas vezes os remédios, os medicamentos, eles são caros, então inviabiliza o tratamento, a adesão ao tratamento, não é? E, além disso, além de ser custoso e tudo, né, podem ainda provocar efeitos adversos. Então, é esse o nosso objetivo, a nossa meta de buscar, a partir de fontes da nossa biodiversidade vegetal, o desenvolvimento de novos fármacos, né? Apesar disso, dessa grande biodiversidade nossa, vegetal, a nossa comunidade científica ainda estuda muito pouco a nossa flora, né? Então, eu acho que a gente tem que explorar mais isso e estudar mais isso com esse objetivo. Então, no nosso grupo de pesquisa, que é formado por alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, de doutorado e pesquisadores, né, tem estudado o quê? Efeitos de extratos obtidos de plantas, ou compostos, né, obtidos de plantas, e de frutos também, que são típicos da nossa flora brasileira, né, para o tratamento dessas doenças cardiovasculares e metabólicas. Aí aqui eu queria até, então, ilustrar um pouco de das nossas linhas de pesquisa, que é o estudo que a gente faz com o extrato obtido do caroço do açaí. O açaí é um fruto que todo mundo conhece, né? Que tem e que é muito consumido, aquela polpa que é roxinha, não é isso? Mas por que então a gente estuda o extrato obtido do caroço e não o da polpa, que é roxinha, né? Porque quando a gente iniciou os estudos com esse fruto lá atrás e fez um estudo comparativo, o que a gente observou? Que o extrato obtido do caroço, ele é muito mais eficaz e potente em desenvolver e promover efeitos terapêuticos, né, nessas doenças, do que o extrato obtido da polpa. E isso provavelmente se deve ao fato do caroço do açaí, ele tem uma quantidade de compostos químicos que a gente denomina de polifenóis, que são as substâncias químicas responsáveis pelos efeitos benéficos de muitas plantas e frutos, né? Esse conteúdo no caroço é muito maior do que aquele
encontrado na polpa. Então, isso levou, a gente fez todo esse estudo químico e fez essa observação, o que reforçou a continuidade dos nossos estudos com o extrato do caroço. E, além disso, ainda tem um outro aspecto muito importante quando a gente faz pesquisa, a gente tem que pensar também na conservação do ambiente, né, do meio ambiente. E um outro aspecto importante é que o caroço do açaí, ele é muito desprezado, negligenciado, né? A palmeira do açaí, do fruto, que é encontrado na grande região amazônica, principalmente lá no norte, na região do Pará, do Amapá, quando a população faz o processamento, retira a polpa, que é o que é mais consumido e que também é muito exportado para o exterior, o que acontece? O caroço não é usado, ele é desprezado, muitas vezes desprezado ali na natureza, em lixões, próximos de rios e lagoas, né? Próximo dos mercados da região, e isso promove um impacto ambiental muito negativo para as cidades, né? Só para a gente exemplificar, se você tem acúmulo, por exemplo, do caroço do açaí na beira dos rios, das lagoas, né, ele passa a sofrer impacto de micro-organismos, pode ser contaminado, e isso pode levar à alteração de pH, da oxigenação das águas e levar à mortalidade de peixes. Então, isso vem sendo, né, evidenciado e é um impacto muito negativo. Então, a gente procura também, com isso, utilizar uma matéria-prima que é barata, que hoje em dia ainda é descartada dessa forma, sem utilização, e, ao mesmo tempo, a gente, com isso, pode também minimizar, de alguma forma, esse impacto ambiental negativo que é observado, né? Então, nesse sentido, o que eu queria falar para vocês? Eu acho que o meu tempo está começando a terminar. É que nos nossos estudos, né, tem mostrado, tem revelado para a gente um potencial terapêutico enorme, não só dessa linha de pesquisa que a gente estuda, e de outros compostos, de outros extratos obtidos de plantas, para o potencial uso, né, e para o desenvolvimento de fármacos, né? Então, o que eu queria, assim, já finalizando a minha fala, e ressaltar para vocês, é que quando a gente faz pesquisa, né, nessa área, a gente tem que pensar em algumas coisas importantes, né, como meta. Então, por exemplo, não só solucionar problemas, né, reais que afetam a nossa saúde, a vida da comunidade, não é? Mas também o ambiente em que a gente vive. Isso é muito importante, essa é a importância de se fazer ciência, né? Então, buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Tratando, né, as doenças com terapias eficazes, que sejam de baixo custo, que sejam acessíveis para a população, não é? Além de reduzir impactos, né, no ambiente, como eu acabei de falar para vocês, e realizando aproveitamento de produtos que muitas vezes são descartados. Então, são aspectos muito importantes quando se faz ciência, né? E, assim, eu acho que como última mensagem que eu queria deixar para vocês é que fazer ciência não é fácil, como nada na vida é muito fácil, né? Requer muito estudo, muita dedicação, né? E perseverança também, sabe? Porque, pois nem sempre a gente encontra as condições ideais ou não nos é proporcionada, né? As condições totalmente ideais, né? Para a gente estruturar e manter um laboratório de pesquisa funcionando. Mas o que eu quero passar para vocês é que a nossa dedicação, a paixão, né, pelo que a gente faz, com o objetivo de educar, de formar pessoas e de solucionar problemas, né, por meio das nossas pesquisas, que devem ser as características principais, o incentivo para a gente se tornar um cientista. Tá ok? Eu acho que deve ter dado meus 15 minutos. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Obrigada. Obrigada.
Muito obrigada, professora Ângela, foi ótima a sua fala. Vou pedir, então, que o professor Bruno comece, então, a fala dele, e agora, e ao final, então, a gente abre para perguntas para todos. Obrigada. Bom, gente, boa tarde, quase boa noite já. Eu preparei uma apresentaçãozinha. Eu sou desses. Bom, eu montei uma apresentaçãozinha bem rápida, né? Eu entendi que a gente tinha que preparar umas imagens para você. Então, assim, só para a gente conversar um pouco sobre essa conversa com os cientistas, né? Eu sendo um deles hoje. A primeira pergunta que a gente precisa responder é como a gente se tornou cientista, né? E eu digo que a minha história do como me tornei um cientista não é das mais bonitas, porque normalmente a história é bem aquela do aluno que desde a faculdade se encanta com uma disciplina e faz iniciação científica e vai seguindo o rumo, faz monitoria e fica com aquele professor e já começa dali. Até para dar uma esperança de que assim não necessariamente o caminho perfeito é o ideal, no meu caso não foi bem assim. Eu fiz a faculdade inteira achando que ia seguir um rumo e na verdade a ciência surgiu para mim depois de eu formado em veterinária, né? Eu me formei. Eu sempre tive vontade de ser professor, na verdade, então talvez a licenciatura, a docência, vamos dizer assim, licenciatura não, mas a docência tenha me puxado para esse caminho, porque eu via no mestrado e doutorado a necessidade para eu poder ser professor. E acabou que eu conheci meu orientador depois da faculdade também, por acaso tinha sido meu professor. E quando eu estava começando o mestrado, na verdade, foi quando eu comecei a me gostar bastante da brincadeira. Eu até começar o mestrado, eu ainda via muito como uma condição para eu ser professor. Mas os experimentos foram começando, eu fui começando a gostar, fui começando a ler muitos artigos científicos, né, até para descobrir o rumo que eu ia ter o meu mestrado. E acabou que, neste momento, eu me identifiquei como um cientista, né? No meu mestrado, a gente conseguiu até com algum sucesso esse mestrado, e foi também neste momento que a bacteriologia surgiu na minha vida. Hoje em dia eu sou professor de bacteriologia, não me vejo fazendo outra coisa, né? A gente é tão ligado no trabalho que eu fui ouvindo a primeira apresentação, já fui pensando assim, vamos ver se alguma planta dela tem efeito antimicrobiano. Então a gente é desses. Numa sexta-feira à tarde, conversando sobre ciência, a gente já pensa em parceria. Mas então, no mestrado, eu comecei a fazer meus experimentos, né, fora as disciplinas, comecei a fazer meus experimentos, e ali eu me descobri cientista. Fui percebendo o quanto a ciência tinha que fazer parte da minha vida, todos aqueles experimentos, e uma coisa que sempre me estimulou foi o desafio da publicação. Então, isso me alimenta até hoje, na verdade, o desafio de conseguir publicar os meus artigos e passar essa mensagem, né? E hoje em dia eu tenho feito um esforço bem grande com, além de publicar nas revistas científicas, comunicar esses achados e essa ciência para o público normal, né? Porque a gente às vezes carece desse trabalho de divulgação científica, né? A academia fica muito restrita à academia, a gente faz um experimento, faz um artigo científico, publica numa revista internacional que só a gente vai ler. Mas então o meu caminho como cientista não foi o tradicional, né? Que é o que a gente normalmente escuta das pessoas, que na verdade é aquele que faz uma iniciação científica, faz uma monitoria, e aí dali já começa a sua caminhada, né? Minha caminhada começou mais pela docência do que pela ciência, apesar de hoje eu me entender tanto cientista quanto professor. E aí o que a gente estuda? Hoje em dia a gente tem feito trabalhos com micro-organismos, a gente foca os nossos estudos em estafilococcus, que são uma bactéria que todo mundo aqui tem, é uma bactéria que a gente tem na pele,
Então, se a gente pegar um swab é um nome bonito para a gente falar de um cotonete que a gente usa para coletar as amostras, né? Para deixar bem simples. Só que ele é um cotonetano. Não deixe meu professor de bacteriologia ouvir que eu estou chamando swab de cotonetão hoje, mas enfim, vamos lá. E se a gente pegar essa amostra e passar em todo mundo aqui, todo mundo vai ter um estafilococcus na pele. Na verdade, é uma bactéria que faz parte da nossa microbiota, mas ele tem um potencial patogênico muito grande. Ele é um oportunista clássico, né? Ele está em completo equilíbrio com a nossa microbiota, mas quando acontece algum desequilíbrio, ele pode causar doença. E o grande problema nesses estafilococos hoje em dia é o que a gente tem tentado não só identificar, como também apresentar alternativas, é a resistência aos antibióticos. A gente tem encontrado cada vez mais frequentemente exemplares dessa bactéria resistentes a muitas opções de tratamento. Isso é um grande problema nos ambientes hospitalares e também na comunidade, né? A gente tem visto, antigamente a gente até ficava esses casos mais restritos ao ambiente hospitalar, mas hoje em dia a gente tem percebido muito o aparecimento deste problema na comunidade também. Além da resistência antimicrobiana, a gente estuda também alguns fatores de virulência. O que são esses fatores de virulência? São mecanismos que essa bactéria vai ter de nos agredir, né? De nos causar, de facilitar o processo da doença. E um dos fatores dessas armas da bactéria, que a gente pode chamar assim, é o biofilme. O biofilme é uma comunidade delas mesmas, grudadinhas, que podem estar grudadinhas tanto numa parte do nosso tecido, quanto em algum dispositivo médico, um fio, quando você faz uma cirurgia e bota fio de sutura, uma sonda, não sei se alguém aqui já teve que fazer isso, né? Uma sonda urinária, um catéter, né? Quando você fica internado, você bota e você vai ficar no soro, você coloca um catéter, que a gente chama, que é uma canalícula mole, para justamente poder ficar na sua veia. E todas essas superfícies, essa bactéria ela consegue se aderir. Ela consegue segurar nesse material e produzir uma casa para ela, que seria esse biofilme. Então, a gente estuda muito a participação desse biofilme no processo infeccioso de infecções. No nosso caso, a gente trabalha muito com infecções em cães, né? Veterinário de formação, a gente acaba trabalhando muito com amostras clínicas de pacientes veterinários, hoje em dia mais dos animais de companhia. Então, assim, do mesmo jeito que eu falei aqui, que se a gente passasse aquele cotonetão e todo mundo ia aparecer com estafilococcus, o cachorro é a mesma coisa, só muda a espécie. Por que é tão importante a gente fazer ciência? Eu acho que talvez a gente, apesar de estar num momento esquisito, né? Nessa pandemia, todo mundo em casa, a gente já de saco cheio de ficar em casa, esperando uma vacina, mas a gente está vendo, eu acho que o ano do Covid facilitou muito essa pergunta aí. O porquê que é importante a gente fazer ciência? Porque a gente está vendo a ciência nos dar a resposta quase que de imediato a uma pandemia, né? Só a título de curiosidade, o último surto por um vírus desse mesmo tipo, o SARS-CoV-1, a gente demorou 6 meses para saber quem é que estava causando a epidemia, né? E esse ano, o primeiro caso foi em dezembro mesmo a gente já sabia quem era. Então, assim, por isso que é importante a gente fazer ciência, né? A gente, no lato sensu, né? A gente responder demandas da sociedade, de problemas graves da sociedade, né? Então, é você diagnosticar e entender como é que é a dinâmica da resistência aos antibióticos, que tipos de bactérias estão apresentando, que tipos de resistências, está resistente a muitos antibióticos, resistente a poucos antibióticos. Isso tudo a gente tem que levar em conta, né? E no nosso caso, a importância da nossa pesquisa, que eu acho, é justamente a gente identificar nos nossos animais bactérias
resistentes a antimicrobianos. E a gente sabe que hoje em dia os cães e gatos, eles quase que deixaram de ser animais de estimação e viraram quase membros da família, né? E esse contato cada vez maior traz esse risco, né? Ninguém está aqui falando para você não parar de abraçar o seu cachorrinho, de forma alguma. Mas para isso que é importante a gente estudar, para a gente saber que tipo de bactérias, que tipo de problemas estão ali, causando problemas neles e potencialmente com risco para trazer para os donos e para os humanos também. Então, a gente tem que monitorar a resistência aos antibióticos, identificar nos animais bactérias que possam causar problemas em humanos. Meu filho, agora eu não posso. Filho, eu agora não posso. Não, agora eu não estou podendo. Depois eu dou. Felipe, para. Eu vou fechar a porta. Eu só um abate e aí Tá bom. Tchau. É a vida online. A gente tem que monitorar a resistência aos antibióticos, né? Então, a gente tem que entender quais antibióticos a gente está tendo muito problema, entender por quê, acompanhar isso, saber se esse problema nos animais está passando para os humanos e vice-versa. Então, identificar nesses animais bactérias que possam estar causando problemas nos humanos e entender a dinâmica dessa troca. Os animais estão servindo como fonte, estão sendo vítimas nessa história, não tem vítima nem vilão nessa história, que na verdade é o caminho que a gente entende, né? Mas entender a resistência nos animais nos traz a luz da informação para todo mundo, para a gente conseguir conter melhor esse problema. Quanto mais a gente conhece o problema, mais a gente consegue contê-lo. No caso dos biofilmes, só para mostrar fotos bonitas, né? E aí mostrando aí umas fotos de biofilmes, mostrando como essas bactérias conseguem grudar nos fios de sutura. Então, isso aqui são fios de sutura, e as bactérias estão ali se aderindo nesses fios de sutura e formando essa casinha, como a gente chamou, de biofilme, né? Então, a gente tem que entender a participação desses biofilmes nas infecções pelas bactérias, caracterizar esse problema, entender como é que é, qual é a dinâmica, como é que ele forma, o que ele precisa para formar, para poder buscar soluções. A gente tem trabalhado hoje em dia nas nossas linhas de pesquisa com a identificação da resistência antimicrobiana, com a identificação da capacidade de formar biofilmes, e a gente tem uma parte da nossa linha de pesquisa que é justamente procurar alternativas terapêuticas. A gente tem trabalhado em parceria com algumas outras universidades e outros pesquisadores, até da UF mesmo, testando extratos de planta, testando peptídeos antimicrobianos sintetizados em laboratório, para a gente conseguir trazer uma solução. Porque o problema da resistência antimicrobiana do biofilme está se tornando cada vez pior por esse ponto. E aí a gente tem que trazer uma solução. E a ciência serve para isso. A gente vai trazer uma solução. Então, por que a importância da gente fazer ciência? Identificar os problemas, identificar que problemas a gente está enfrentando, né? Identificar o vírus que está causando o Covid, né? A gente já identificar que resistências estão sendo problemáticas, que bactérias estão causando mais infecção, investigar bem esses problemas, entender essa dinâmica, entender qual é o problema, entender como que ele acontece, de onde ele está vindo, se os animais estão transmitindo para os homens, se os homens estão transmitindo para os animais, como é que ocorre essa troca, e informar esses nossos resultados para a sociedade, que esse é um dos nossos grandes objetivos, né? Trazer essa informação. E além de trazer essa informação do problema, descobrir soluções, né? Descobrir cada vez mais soluções para esses nossos problemas, né? Descobrir alternativas terapêuticas, descobrir materiais onde as bactérias não consigam se segurar e formar o biofilme. E, muito importante, combater essa epidemia, né, para usar o termo da moda, essa pandemia dos fake news. A gente só consegue combater
informações falsas com informações verdadeiras. E essas informações verdadeiras a gente consegue fazendo ciência. Está fácil ser cientista hoje em dia? Não está. Ainda mais no país onde a gente vive. A gente tem visto que, não vou entrar em mérito de político, em quem a gente vota e quem a gente deixa de votar, mas, indiferente do governo, a gente está vendo uma tendência cada vez maior à queda do apoio, né? Queda do apoio financeiro para a gente fazer pesquisa. Mas a gente, mesmo assim, mesmo com todos os problemas, aos trancos e barrancos, como diria Zeca Pagodinho, a gente segue o nosso caminho, continua fazendo pesquisa de qualidade. Temos aqui exemplos de alguns pesquisadores que, mesmo com todos esses problemas, estamos conseguindo fazer ciência. Não é fácil, mas o prazer de você conseguir fazer talvez seja até maior para nós, com todas essas dificuldades, do que para um americano, para um chinês que tem muito dinheiro. A gente vai buscando essas parcerias, a gente vai se ajudando. Talvez os pesquisadores brasileiros, lógico que eu não vou falar de todos aqui, mas pelo menos os que estão me rodeando, a gente percebe uma rede de colaboração entre nós para juntos todos crescerem. E aí eu acho que é isso. Não está fácil ser cientista, não, mas a gente está conseguindo. Então, não é para desanimar. Eu acho que muito pelo contrário. Quanto mais difícil, mais desafiador. Mas a gente busca. Se tivesse muito fácil, a gente poderia, né? Eu sempre digo isso. Se a gente tivesse tão fácil assim, a gente podia ficar encostado. Não. Quanto mais difícil, mais a gente está correndo atrás. Não precisava ser tão difícil, não. Que mensagem que eu gostaria... Esse talvez foi o maior desafio da apresentação de hoje. Que mensagem que eu gostaria de deixar para os alunos? Eu acho que assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que o desafio é grande, mas é altamente enobrecedor, né? Todo pesquisador que você perguntar vai passar 10 minutos, pelo menos, desabafando com você de todas as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Falta de apoio, corrupção e aí falta de dinheiro para a gente, falta de apoio dentro da universidade, falta de apoio fora da universidade, em todas as esferas, tipo, municipal, estadual, federal. Mas se você perguntar para todos esses pesquisadores, tá bom, tá difícil, você não está conseguindo, mas e aí? Quer trocar? Te garanto que a maioria vai falar que não. Porque eu acho que o desafio da ciência, para mim, da gente entender, da gente conseguir descobrir, nossa, olha, nessa situação, esse problema se resolve. Olha aqui. Você pegar um extrato de uma planta e testar e ver que ele tem efeito antimicrobiano, olha só, a gente quase não tem mais antibiótico para tratar essa bactéria, mas o extrato dessa planta aqui funcionou. Então, isso para a gente os nossos resultados é um incentivo enorme. E para a gente que é professor, né, para mim, que sou professor e orientador, o que mais me estimula também é ver a carinha dos alunos, né? É ver o crescimento, acompanhar o crescimento deles, né? Até porque sem eles a gente não faz nada. Então, sem vocês, alunos, que resolvam investir nessa carreira de mestrado e doutorado, sem vocês, pesquisadores não sobrevivem, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, a gente precisa de mão, precisa de gente para trabalhar. Então, eu incentivo muito. Não é uma carreira muito fácil, mas é uma carreira muito legal, muito encorajadora, né? Eu amo o que eu faço, não mudaria de forma alguma, tá bom? O que eu tinha para falar com vocês é isso. Deixa eu ver se eu consigo interromper o compartilhamento. Acho que até já interrompeu. Já foi, sim. Já foi, né? Então, tá bom. Obrigada, Bruno. Muito obrigada pela sua fala. A gente está, acho que Friburgo hoje não está num bom dia, porque caiu a luz lá de novo, o Leonardo caiu, então para a gente não perder, né, esse tempo precioso, enquanto a gente espera para ver se ele volta um pouquinho, eu vou abrir para perguntas, eu vou abrir a apresentação aqui do Mente, para quem quiser interagir com a gente. Para quem está lá no YouTube,
É só entrar nesse link que está aparecendo aí para vocês, ou como está aqui na tela, né? www.mente.com e digitar esse código bem grande que está aí, 8855927. E aí, quando vocês entrarem, dá um coraçãozinho aí para eu saber que já conseguiram acessar. E eu vou seguir para a primeira pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira fazer, né, tanto para a Ângela quanto para o Bruno, pode digitar a sua pergunta. Bom, enquanto isso, eu vou fazer, então, uma pergunta que eu acho que, não sei se as pessoas estão com dificuldade de acessar por conta dessa falta de energia, uma vez que caiu de novo, né? Então, vou aproveitar a presença da Ângela e do Bruno aqui para perguntar. Ó, apareceu uma pergunta aqui. Então, antes de eu fazer a minha, eu vou ler a da plateia. Quais são as possibilidades para alunos de ensino médio começarem a fazer pesquisa? É bem parecido com o que eu ia perguntar. Então, Ângela, se quiser começar. E existe um projeto para alunos de ensino médio. Nós, inclusive, no laboratório já tivemos bolsistas, né, que é a Iniciação Científica Júnior, né, que é uma oportunidade muito interessante. A nossa experiência com alunos de ensino médio foi fantástica, foi excepcional, né? E eu acho que despertou realmente neles uma vontade maior, se eles tinham alguma curiosidade, alguma vontade de seguir pesquisa, foi despertada ali. A gente achou uma experiência fantástica. Então, tem sim a possibilidade, porque existe esse programa de iniciação científica, né, júnior, e a gente faz essa captação, e é uma experiência ótima, porque eles já interagem com alunos de iniciação científica da graduação, né, e com os alunos de mestrado, doutorado, e é muito enriquecedor, né? Eles aprendem e observam como é que é a rotina do laboratório de pesquisa, começam a se familiarizar com os projetos de pesquisa em andamento, e a gente destina, né, um projeto dentro da condição de um aluno de ensino médio, né, para desenvolver normalmente junto com um aluno mais avançado, que já esteja no mestrado ou no doutorado. Então, existe sim essa possibilidade, né? E que é muito interessante, que eu acho que vocês devem buscar, devem procurar. Se tem algum interesse nessa área de pesquisa científica, ou mesmo para começar né, a ver mais de perto como é que é o meio universitário, né? Eu acho que é fantástica, é uma chance valiosíssima para o aluno de ensino médio. Bruno, quer falar alguma coisa ou posso seguir para a próxima pergunta? Bom, só complemento, assim, na verdade, as informações todas sobre o encorajamento, faço minhas as palavras da Ângela. Eu acho que é uma situação enriquecedora, já é quase que cortar um caminho, né, vamos dizer assim, porque o normal seria fazer iniciação científica durante a faculdade, mas você, de repente, já está quase que adiantando um pouco essa experiência. Eu nunca tive um aluno de iniciação de segundo grau comigo no laboratório, mas já convivi com alguns quando eu era doutorando ainda, ou pós-doc, ali no laboratório, um laboratório meu orientador. E a gente via, porque assim, eles realmente gostavam muito do que fazia, ainda mais a gente ali na bacteriologia, quase que saía como um pequeno químico, né? Eles achavam aquilo, nossa, estão vendo bactérias, então era muito legal. Lá na UF a gente tem um programa também, a Adriana até, como professora, já pode me ajudar se eu te falar alguma besteira, a gente tem o PIBIQUinho, o nome já é bonitinho na essência.
Porque a gente tem o PIBIC, que são os alunos em iniciação científica dos alunos, e na UF a gente tem o PIBIQinho. Vocês aí de Friburgo, por exemplo, podem procurar ver se tem algum professor do polo de Nova Friburgo, né? Se tem alguém recebendo. Às vezes a gente tem, é o Pibiquinho o nome. Eu acho muito legal o nome. É isso aí. Então, vou passar para a próxima pergunta. O que mais desanima vocês na carreira? Bruno, quer começar dessa vez? Acho que, para não entrar muito em polêmica, vamos ficar genericamente ao apoio governamental. Eu acho que talvez, assim, talvez a gente sempre vai lembrar de mais alguma coisa, né? Assim, quer ver uma coisa que a gente às vezes desanima? A falta de estudo. Fora o... É porque todos os denominadores vão levar ao mesmo... Todas as coisas vão levar ao mesmo denominador. Porque você pode falar assim, falta verba para eu fazer pesquisa. É falta de apoio, de incentivo à pesquisa, né? Incentivo alguém botar o dinheiro, né? Plata. Falta estrutura no seu laboratório. É um teto que está caindo, é uma pia que não está funcionando, é o gás que não está entrando, é a internet que cai no dia. Hoje, por exemplo, eu estive lá no nosso prédio e pensei assim, se eu me atrasar, eu vou fazer a palestra aqui mesmo. Não ia poder, porque estava sem internet. Então, assim, só que, de novo, até essa falta de estrutura física vem da onde? Também da falta de apoio. Então, assim, eu acho que a falta do incentivo, e hoje em dia, talvez, não sei se vou estar... Hoje em dia tem deixado um pouco chateado a generalização, a generalização do funcionário público e dos professores universitários, que a gente virou inimigo comum agora, né? Até de zebra gorda a gente já foi chamado. Então, isso desanima. Mas, assim, vai passar. Já tivemos outros governos, já tivemos governos melhores, já tivemos governos piores, não, mas talvez tão ruins quanto, mas passa. E a gente continua ali. A gente vai estar ali até que a aposentadoria nos separe. Então, a gente continua batendo cabeça, mas certamente o que mais desanima na carreira hoje em dia é a falta de incentivo externo. Vou fazer, então, uma pergunta agora que veio do chat do YouTube, que não está no mente. O professor Elvésio pediu para o Bruno para comentar um pouco sobre desafios da popularização da ciência. Olha, isso é um negócio que é um aprendizado para a gente, né? Porque foi o que eu falei no início, a gente tem uma tendência na academia a ficar dentro da academia, né? Faz o experimento escreve o artigo científico, publica. O cara da sociedade não vai ter acesso a isso, porque vão para revistas altamente especializadas, que na verdade quem vai ler é a gente. A gente quase que fica no ciclo vicioso de se auto-informar. Então acho que a gente tem que ter acordar para isso. Eu estou fazendo parte de um projeto, né, de divulgação científica, né? Quem quiser segue a gente lá, é o Conecta Micro UF. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem até no YouTube. A gente faz algumas palestras e divulgação, e a gente teve uma época que a gente estava fazendo live pelo Instagram, e a gente teve a oportunidade de conversar com o professor Marco, do Fundão, e ele falou bem, que eu acho que a gente tem que estimular não só na gente essa compartilhamento de informação, como a gente também estimular nos nossos alunos de pós-graduação isso. A gente já vamos ter visita de novo. Compartilhar nos nossos alunos, né? A passar isso para frente. Eu acho que a gente tinha que ter incentivo para isso também, né? Além de só cobrar o artigo científico do mestrando, cobrar que ele escreva um artigo como se fosse escrever no Globo, para pessoas lerem, entendeu? Eu acho que a gente tem que
se desafiar, sair da casinha, sair do nosso quadrado, nossa zona de conforto, para levar essas informações, né? Para dar esse retorno para a sociedade que a gente tem. O retorno a gente dá, né? Isso é fato. A gente tem pesquisas de qualidade respondendo muitas coisas importantes, mas tem que saber também levar para a Dona Maria, não só para Journal of Science, mas também para a Dona Maria, que precisa saber dessa informação. Obrigada, Bruno. Tem mais pergunta do YouTube aqui. Como engajar os jovens a fazer ciência? Se a Ângela quiser começar. Então, eu acho que faz muito o que o Bruno falou, é isso. A universidade, eu acho que isso vem mudando, né? Há anos atrás era muito mais desconectada, na realidade, com a população, os projetos de extensão eram muito poucos, né? Então, isso tudo facilita né, acesso ao que a gente faz, à pesquisa que a gente faz, né, ao conhecimento dentro da universidade, né, que antigamente era realmente muito dentro das nossas quatro paredes dentro da universidade. Esse sempre foi um ponto fraco, né, esse distanciamento, essa falta de retorno e de comunicação, né, do que a gente estuda, do que a gente faz, do conhecimento que a gente produz para fora dos muros da universidade. Mas eu acho que isso está mudando. Eu venho acompanhando, porque talvez eu esteja mais tempo dentro da universidade, e eu venho acompanhando essa mudança, né? A gente até tem na UERJ um projeto que é o UERJ Sem Muros, e que a gente abre para a sociedade, né? Então, eu vejo que esse movimento ele tem se fortalecido, e a gente tem que buscar isso mesmo, né? Então, são essas iniciativas, né, que a gente tem que começar a praticar mais. A pergunta anterior, realmente, eu concordo que é um desafio, sempre foi um desafio isso, mas eu vejo esse movimento dessa tentativa da gente né, se comunicar mais com a sociedade, porque faz parte também do papel da universidade, né, de popularizar o conhecimento, né, de tudo que a gente faz. Então, eu acho que é isso. E a gente eu acho que vem desenvolvendo melhor. E esses projetos de extensão são fundamentais, esse tipo de iniciativa de vocês, né? Dá mais acesso, a gente pode mostrar o que a gente faz, né? E isso tem que se intensificar. É dessa forma que, né, o aluno do ensino médio que está querendo buscar mais informação, que quer saber um pouco mais, o que ele vai né, ver na universidade, né? Às vezes tem muito pouca informação mesmo, né? E ele chega na universidade muito despreparado, sem muito conhecimento do que vai enfrentar, né? Então, eu acho que isso vem mudando, né? A gente vem proporcionando atividades, né, de extensão um pouco com maior intensidade. Antigamente, eu acho que isso era bem restrito, a gente ficava muito isolado dentro da universidade, sem essa comunicação, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ainda melhorar, né? Tem que progredir nisso daí. Obrigada, Ângela. Eu vou passar para outra pergunta. Como vem a pesquisa com produtos naturais da nossa flora e patentear fora do Brasil? Essa deve ser para mim, né? Imagino. Então, como eu falei, né, a pesquisa com produtos naturais é outra coisa. Eu faço pesquisa com produtos naturais, eu vou dizer mais ou menos, tem mais de 15 anos, né?
E quando eu comecei lá atrás, muito pouca gente fazia. Muito pouca gente. E tinha até um certo, vou dizer, na realidade, um certo preconceito, né? E isso deu uma virada, né? Agora tem uma valorização, é aquilo que eu falei, né? A gente tem uma biodiversidade vegetal enorme, né? E que tem que ser estudada, tem que ser explorada. Porque o que a gente vê hoje, se você buscar no PubMed, né, nas fontes de trabalhos científicos, quem é que publica mais? Quem é que explora mais isso? São os países desenvolvidos. E eles estudam mais os nossos recursos naturais do que a gente mesmo, né? Então, eu acho que o Brasil despertou tarde, a comunidade científica despertou tarde para isso. Mas eu acho que o crescimento nesses últimos, eu posso te dizer, últimos 10 anos, foi bastante significativo, né? Então, a gente vem, principalmente a comunidade científica da região norte, né, e nordeste, que tem um acesso muito fácil a grande parte dessa biodiversidade. A Amazônia é uma fonte natural impressionante, e a gente tem que explorar isso, né, com objetivo positivo na nossa área de desenvolver novas terapias para o tratamento de doenças, né? E a patente é o nosso ponto fraquíssimo, fraquíssimo. As nossas universidades não estão ainda preparadas e poucas têm o setor de patente bem qualificado e bem preparado para auxiliar o pesquisador e, na realidade, não só preparar, mas porque não precisa ser só a pessoa que trabalha, que quer desenvolver um produto, né? É uma consciência que tem que ter na universidade como um todo. Muita coisa, qualquer produto pode ser patenteado. E a gente hoje, na Universidade Brasileira, a gente não tem essa consciência. Está começando a despertar. Então, se a gente comparar a quantidade de produto que é patenteado no Brasil e que é patenteado nos Estados Unidos, na China, na Coreia, é assim, vergonhoso, né? Porque a gente não tem cultura de patente, a gente não tem essa consciência. As universidades ainda têm que aprimorar esse setor, né? É fraco, é muito fraco. Então, essa consciência a gente tem que ter, e é um estímulo, é um incentivo, né? Quando você fala, puxa, eu estou estudando uma coisa inédita, né? Que eu posso fazer um pedido de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o nosso INPI, né? Isso é um incentivo enorme. A gente acabou de fazer um pedido de patente agora, e eu coloquei um aluno de doutorado e mestrado. Assim, o incentivo, o estímulo que é para um aluno, né, ter um produto patenteado, é fabuloso, porque você vê o resultado da sua pesquisa, né? E que aquilo pode se transformar num produto final, que vai, né, ajudar a população no setor que for. Então, assim, a minha opinião é essa: a gente tem que avançar muito nas nossas universidades nessa questão de patente. A gente, inclusive, tem patente no exterior. Para vocês terem uma noção como esse setor é atrasado no Brasil. A gente tem patente aprovada na Europa e nos Estados Unidos do mesmo produto. E aqui no Brasil não foi patenteado. Levou 10 anos para avaliar. E aí, quando chegou no momento, a universidade perdeu o prazo. Aí é que entra a questão da falta de experiência, da falta de intimidade com o assunto. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Porque patentear fora do Brasil não é fácil. Então, a gente consegue patentear fora do Brasil, não consegue patentear aqui. Porque o processo é moroso, é longo, e muitas vezes a gente não tem uma estrutura, não tem conhecimento ainda. Então, isso tem que avançar muito nas nossas universidades. Tá certo? Verdade, Ângela, concordo plenamente com essa questão do tempo e da burocracia
da falta de experiência. É um trabalho danado e a gente não tem gente experiente para também orientar a gente. A gente precisa de orientação. É um ramo completamente diferente do que a gente faz. Um setor completamente diferente, é outra realidade. Você depositar um pedido de patente no INPI é outra. Então, você precisa de uma orientação, você precisa de uma estrutura dentro da universidade que te ajude nisso, né? Que te oriente, né? Exatamente. Entrou uma outra pergunta aqui, vamos ver. O que você acha sobre a resistência aos micro-organismos? Uso de medicamento indiscriminado. Acho que essa é para a Bruna, né? Essa deve ser para mim. O que eu acho sobre a resistência? O que eu acho sobre a resistência aos micro-organismos? Deve ser resistência dos... acho que deve ser dos antimicrobianos e uso indiscriminado, né? É um problema hoje em dia, né? Na veterinária, inclusive, né? Eu digo que o veterinário ainda talvez seja uma... E aí, mais uma vez, a parte do nosso trabalho, porque eu digo que o veterinário... E eu faço esse trabalho de formiguinha com meus alunos, mas eu tenho que fazer fora da universidade também. Eu acho que o veterinário ele ainda é um profissional que tem pouco medo da resistência antimicrobiana, vamos dizer assim. Se você fala... Lógico, você fala com médicos aí... falando com médicos, logicamente, que estão dentro do hospital, que eles vivem esse problema, né? Mas eu gosto de brincar também, eu acho que, assim, para vocês já começarem a se familiarizar com essas siglas, né, eu digo que a gente, na veterinária, principalmente, a gente tem que aprender as siglas importantes. O que é um MRSA, que é um Staphylococcus aureus resistente à mexicilina. O que é um MRSP, que é um Staphylococcus pseudo-intermédio resistente à mexicilina. O que é uma KPC. Todas essas siglas que no mundo da medicina, se você perguntar para o médico, ele sabe, no veterinário a gente ainda não acordou para esses grandes vilões da resistência antimicrobiana. E o uso indiscriminado é um problema sério. E aí qualquer atividade, né? Primeiro que a gente, em tese, só 3 profissionais podem prescrever antimicrobiano. São os veterinários, os dentistas e os médicos, né? Mas primeiro a gente tem um problema sério que muitas vezes de automedicação e de indicação errada por outros profissionais, né? Então, primeiro problema. Segundo, isso é dado do CDC, né? Nem do Bruno. Parece 1/3 das prescrições de antimicrobianos do ano de 2018 foram completamente à toa e sem qualquer indicação. E quando a gente fala isso na veterinária, a gente teve uma revisão de um tempo atrás que de 100% dos usos, dos casos que foram utilizados antimicrobianos em cães e gatos, 41% das vezes não tinha nem suspeita de infecção bacteriana. E do total todo, só 17%, ou seja, menos de 20%, menos de 1 a cada 5, tinha realmente o diagnóstico fechado microbiológico da bactéria. Então, eu faço um apelo para os meus alunos da veterinária quando eles passam por mim. Daqui a pouco, essa turma que está passando online também vai de só usar antimicrobiano quando realmente tiver necessidade. Às vezes eu falo tanto isso com preocupação que parece que eu sou contra o uso de antimicrobiano. Não sou. Eu sou a favor de você usar antimicrobiano quando precisa, né? Outro dia eu ouvi uma frase que eu não sei de quem é, eu vi na internet. Na verdade, eu vi na palestra de uma amiga, eu perguntei para ela, ela falou, olha só, isso foi da internet, não sei quem é o autor. Mas sempre use antimicrobiano por alguma infecção, nunca por via das dúvidas. E essa frase me marcou, porque muitas vezes a gente tem muita prescrição por via das dúvidas. Entendeu? Então é um problema sério que a gente tem que enfrentar, de educação e conscientização para os profissionais, na verdade, não é nem para a sociedade em si.
Para a sociedade também, mas para os profissionais também. Obrigada, Bruno. Eu vou abrir a última aqui. Ivermectina é bom para o Covid. Quem quer responder? Só, eu posso te falar o seguinte: não temos achados científicos para a gente ficar fechado com a ciência e não entrar em polêmica. Não temos dados científicos o suficiente que atestem a qualidade da ivermectina no tratamento da Covid. Como não temos dados científicos que atestem a utilização da cloroquina, por exemplo. Então, é isso. Não muito polêmico. Não tenho como te responder mais. Porque tem gente que diz, eu estou usando e não peguei. Funciona, mas... Falta dado. Falta dado. E a ivermectina foi engraçado, e a Adriana, parasitologista, ela vai até saber melhor da ivermectina do que eu. A ivermectina, porque a cloroquina, ela foi bem debatida do início ao fim de estudos, desde o início aqui, de testes in vitro, até o final de ver que no paciente não funcionou. A ivermectina apareceu um estudo falando que do nada, né? Surgiu assim. Do nada, que tinha tido bom efeito in vitro e sumiu. Não continuou, não teve o próximo, assim, tipo... Porque a cloroquina a gente foi tendo os outros passos aí, fez em paciente, dividiu o grupo, aí teve um problema, mas não foi estudo randomizado. Teve estudo randomizado que não funciona. A ivermectina parou no in vitro, nunca mais falaram nela. A ivermectina acaba caindo naquela utilização off-label, né? Ela não é para o Covid, mas tem gente que usa. E eu acho que isso é uma coisa interessante da gente, acho que até para finalizar, né, que a gente já está estourando nosso tempo. Infelizmente o Leonardo acho que não vai conseguir voltar, porque Friburgo ainda está sem luz, mas a gente depois vai dar um jeito de incluir o Leonardo de alguma forma, aí, nem que a gente peça para ele gravar um vídeo, enfim, para a gente incluir a fala dele. Mas eu acho que isso que o Bruno falou, ele retrata muito essa questão da ciência, né? Do porquê é tão importante a gente fazer ciência, porque a gente não pode achar que pode usar uma coisa e sem ter dados claros, experimentação e realmente comprovação de que aquilo funciona, né? E também de que isso vai trazer uma resposta para a sociedade, que eu acho que todos falaram isso nas suas falas, e do quão importante é que esse estudo ele acompanhe também as demandas da sociedade, né? Então, agora a gente está vendo muita coisa em Covid, porque é uma demanda que está surgindo com muita intensidade. Mas que a ciência ela é o tempo todo mutável, né? A gente acha uma resposta hoje que pode não ser mais a resposta amanhã, né? Então, isso também é muito importante, né? Saber que as verdades da ciência elas nunca são verdades estáticas, né? Elas se transformam ao longo do tempo. Então, para finalizar, eu queria agradecer. Máscara, né? Oi? Vídeo uso de máscara, né? Exatamente. A pandemia falava que não era para usar e depois ficou tão comprovado que era importante. Então, queria finalizar agradecendo a participação da Ângela e do Bruno, que foram fantásticos nas suas falas e também agora na resposta das dúvidas da plateia. E agradecer a todos que estão nos assistindo e convidá-los para curtir a página, né, nossas redes sociais e também acompanhar o desafio lá na página do Desafio Consciência, que já está chegando no seu finalmente. Daqui a pouco as equipes já estão divulgando os seus vídeos e a gente vai poder conhecer cada um dos projetos. Então, agradeço e agradeço imensamente mesmo a presença do Bruno e da Ângela. Obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer muito grande participar desse encontro com vocês. Exatamente, foi muito legal. Aproveito também para já fazer propaganda do meu canalzinho, Conecta-me pro UF, tá? Ah, é? E vamos lá. Legal. Tá ótimo.